Fala galera, eu me chamo Lucas Pablo. Eu fui convidado pela equipe do CEDAPS para conversar um pouco com vocês sobre protagonismo juvenil durante a pandemia de Covid-19. Mas antes de falar um pouco para vocês sobre de que forma eu e o coletivo ao qual faço parte atuamos nesse período, é importante que eu me apresente melhor. Então, como eu já disse, eu me chamo Lucas Pablo, eu sou morador da Rocinha, nascido e criado lá. Eu atuei durante muito tempo em alguns projetos e quero contar um pouco para vocês, bem resumidamente, sobre cada um deles. Meu primeiro projeto de formação eu iniciei com 14 para 15 anos. Era um projeto chamado Ponto de Cultura, Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha. E ele fazia parte do programa Cultura Viva, lá do ministro Gilberto Gil, ministro da Cultura. Então, para quem não está ligado, é bom pesquisar também, porque o programa Cultura Viva reconheceu como ponto de cultura várias práticas culturais no Brasil. Então tinha ponto de cultura numa aldeia indígena, tinha ponto de cultura que trabalhava com cinema, ponto de cultura que trabalhava com brincar na infância, que era o caso do ponto de cultura que eu trabalhava, entre diversas outras coisas. Então foi um fomento muito importante para a cultura do país como um todo, né? Que fortaleceu muito essa capilaridade, né? Essa diversidade cultural que o Brasil tem. Na Rocinha a gente trabalhava muito com essa linha de brincar na infância, mas também com resgate de memória e história, que num segundo momento se tornou e passou a ser uma prática de museu. Então a gente tem hoje o Museu Sankofa Memória e História da Rocinha, que nasceu não só desse resgate de memória e história do ponto de cultura, mas também do diálogo entre moradores de diferentes áreas de atuação da Rocinha, e o desejo de valorizar e fomentar atividades e práticas de valorização da memória e da cultura do favelado. Além do ponto de cultura, eu atuei como dinamizador, coordenador e também fiz parte do núcleo de comunicação da Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde, RAP da Saúde, talvez alguns de vocês conheçam. O RAP teve polo na Rocinha, no Complexo do Alemão, na Maré, o Jacarezinho, Acaraí, Sulacap, e deve ter mais algum lugar que eu não estou lembrando, mas é também outra fonte de pesquisa importante para quem quer atuar, principalmente considerando o jovem, né, o adolescente jovem, como uma ferramenta de potencialização de ação, estando como protagonista de ações. É importante a gente ter essas referências de projetos que ajudam bastante a clarear e ajudam a agregar ideias às nossas práticas, ou às práticas que a gente quer realizar. Além da Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde e o Ponto de Cultura, eu fiz parte da metodologia da Agência de Redes para a Juventude, e através dessa metodologia, eu e alguns amigos da Rocinha criamos o coletivo Intervém Favela. O Intervém atuou na favela da Rocinha no período pós-ocupação militar, promovendo intervenções culturais nos espaços públicos. O nosso desejo era voltar a fomentar esse tipo de atividade num período em que toda e qualquer atividade passava pelo crivo da UPP, e muitas das festas, dos bailes espontâneos que a gente tinha, que aconteciam na rua, deixaram de acontecer. Então muitos artistas que estavam iniciando, garotos que trabalhavam e produziam algum tipo de música, faziam um poema, escreviam, DJs não tinham mais espaço para se apresentar nas festas desses lugares ocupados pela polícia militar, porque a característica de evento mudou muito. Esses eventos passaram a ser privativos, e o evento privativo privilegiava artistas que já tinham ali uma carreira em desenvolvimento, em detrimento de outros meninos que estavam começando a produzir. Então a gente entendia que a rua era importante para poder valorizar essa cultura e essas pessoas que estão na favela. O Intervém atuou durante 2 anos e meio na Rocinha, e a gente encerrou as atividades no período em que o governo do estado decretou calamidade pública, e a gente já tinha muita dificuldade de acessar acessar editais privados, porque nós éramos um coletivo, a gente não estava
formalizado, e esse tipo de característica limita bastante o nosso acesso a recurso privado. Então a gente encerrou as nossas atividades também considerando que o que a gente queria fazer a gente conseguiu, que era voltar a utilizar o espaço público para promover, como espaço de interação entre as pessoas da favela, e esses eventos acabaram se desdobrando em outras ações de moradores que participavam das intervenções, então isso foi muito bom para a gente. E assim eu encerro um pouco a minha apresentação citando aí as principais atividades, os principais projetos que eu fiz parte. Atualmente eu sou coordenador do coletivo A Rocinha Resiste, que é o que eu vou falar um pouco para vocês sobre a experiência de atuação na Covid. Também sou membro fundador do Museu Sankofa Memória e História da Rocinha, outra rede importante para a gente pesquisar e conhecer. E aí, antes de falar da atuação do Rocinha Resiste, eu preciso contar como que ele nasceu. O coletivo A Rocinha Resiste nasceu de reuniões produzidas por jovens, rodas de bate-papo, para falar de temas que eram pertinentes, que eram urgentes dentro da Rocinha. E a primeira formação do projeto tem 4 jovens coordenadores. Eu não faço parte dessa primeira formação, apesar de ter participado de alguns encontros. Esses 4 jovens, eles viam não só o desejo de debater esses temas, como de criar uma rede de articulação. Então, Rocinha Resiste nasce, primeiramente, para ser uma rede que reunia diferentes ações dentro da Rocinha, que as pessoas pudessem articular parcerias, ou mesmo para que os moradores pudessem reconhecer essas atuações, esses projetos, esses grupos, esses coletivos dentro da favela. Então, o primeiro grupo do Rocinha Resiste, um grupo de WhatsApp, a ideia era que as pessoas pudessem se reunir e articular ações e também atuar em situações de emergência, como foram as enchentes de 2017 e 2018. A primeira grande atuação mais relevante do Rocinha Resiste foi durante esse período. A rede do Rocinha Resiste concentrou não só espaços para possíveis doadores de alimentos, de donativos em geral, mas também pessoas que queriam se voluntariar, outras que queriam ajudar de dentro da Rocinha. Então essa foi a primeira grande atuação do Rocinha Resiste, durante os períodos de enchente, os desabamentos que aconteceram na Rocinha, organizando e ajudando, colaborando na reunião de diferentes voluntários e fazendo mutirões de limpeza, mutirões de coleta e também de doação de donativos, alimentos em geral, agasalhos, para os moradores que perderam tudo durante a enchente. Passado esse período, a gente entendeu que nesses momentos era necessário uma atuação, A gente precisava reconhecer esses momentos de urgência para poder atuar como rede e também fomentando a articulação entre grupos para atuar nesses períodos, No começo da pandemia, foi um outro momento em que a gente identificou que precisaria atuar com mais força dentro da favela. A gente entendeu que muitos moradores que estavam em situação de vulnerabilidade iam precisar de ajuda para acessar alimentos, entre outras coisas, e para acessar o serviço público em geral. O território da Rocinha ele é muito grande. Muitos moradores vivem em áreas de difícil acesso, então principalmente idosos, pessoas com alguma dificuldade de locomoção, e a gente precisava pensar em como fazer com que os alimentos e os kits de limpeza pudessem chegar nessas pessoas. Então a gente pensou na seguinte ação. Como a gente está sediado na parte alta da Rocinha, a gente fez parceria com a Clínica da Família Local, Clínica de Saúde da Família Local, e com os agentes de saúde. Para além da parceria com a Clínica da Família, a gente também dialogou com alguns órgãos de serviço social da comunidade e conseguiu elaborar uma lista de pessoas que estavam ali em situação de vulnerabilidade para que a gente pudesse reunir voluntários e pudesse arrecadar donativos e fazer com que esses alimentos e kits de limpeza pudessem chegar nessas pessoas. Então a gente contou com a ajuda dos agentes de saúde
já que a gente já tinha uma lista, já tinha identificado essas pessoas, essas famílias em situação de vulnerabilidade, para a gente conseguir chegar até a casa delas. Então, outro passo foi a gente conseguir reunir um número significativo de voluntários para realizar essa ação. Então, nós separamos em 3 meses essa ação de arrecadação e doação de alimentos. A parte alta nós faríamos, e as partes do meio e a parte baixa da Rocinha, a gente faria parceria com algumas instituições que já existiam, que já estavam recebendo alimentos para doar para essas famílias que moravam nessas outras regiões. Então, outras instituições cuidaram dessas outras partes da Rocinha. Então, nós doávamos um número de cestas básicas e kits de limpeza para essas instituições parceiras, para que elas pudessem fazer a doação nesses lugares. E também cuidar dessa parte logística. Na parte alta, a gente organizou mutirões com grupos de voluntários e conseguiu realizar ali as ações que a gente queria. Os agentes de saúde, eles auxiliaram a gente não só a chegar à casa dessas pessoas, mas também no uso de EPIs. Então a gente tinha o tempo todo borrifadores, cada voluntário tinha um borrifador de álcool 70, a gente distribuiu máscaras, além de kits de limpeza e cestas básicas, distribuiu máscara para os moradores e para os voluntários, e esse cuidado com relação à nossa saúde, ele também foi muito importante nesse processo, né? Ao longo desse período de 3 meses, a gente conseguiu reunir aí cerca de 300 voluntários e doamos quase 6 toneladas de alimentos e kits de limpeza, né? Kits de limpeza e higiene. Então foi um trabalho bastante consistente e muito importante nesse momento que a gente entendeu que as favelas seriam muito afetadas, tanto na sua produção de renda, quanto no seu direito de acessar mecanismos de direitos básicos, né, para a sua sobrevivência, né, itens básicos para a sua sobrevivência. Então, moradores que tinham muita dificuldade de locomoção, a gente conseguiu alcançá-los através dessas ações e da ajuda dos agentes de saúde e conseguiu, de alguma forma, cobrir essa necessidade para algumas famílias. Obviamente é difícil a gente pensar em todas, né? Mas com certeza as nossas ações colaboraram para que muitas pessoas nesse período não passassem por uma situação ainda mais difícil, né? De acesso a alimentos e produtos de limpeza e de higiene que eram tão importantes, né, nos cuidados da Covid-19. Para finalizar, galera, eu vou trazer 2 experiências importantes para a gente ter de referência, experiências de juventude, de protagonismo, especificamente na Rocinha. Então, cito para vocês a experiência do jornal Fala Roça, que além de arrecadar e distribuir donativos durante esse período, escreveu matérias muito pertinentes sobre a Covid, que ajudaram muito moradores da favela a acessarem conhecimentos de linhas de cuidado, acessarem informações com relação ao auxílio emergencial. Eu mesmo escrevi uma matéria para eles sobre auxílio emergencial, então vale a pena acessar a rede, o site e as redes sociais do jornal Fala Roça e acompanhar um pouco do que foi a atuação deles durante a Covid. Além do Fala Roça, outra experiência de comunicação importante foi do jornalista Edu Carvalho. Edu Carvalho é um jovem também jornalista da Rocinha, colunista de jornais importantes, e que escreveu um livro sobre a experiência da Rocinha no combate à pandemia de Covid-19, chamado Na Curva do S. Então acompanha também o Edu Carvalho, que é uma figura super importante para a gente enquanto morador de favela jovem, que quer de alguma forma atuar e colaborar, agregar valor à sua favela de um modo geral e as pessoas em que a gente entende que são importantes para a nossa vida e para a cidade também. Para finalizar, eu também queria dizer que a gente, enquanto morador de favela, a gente sempre foi um desenvolvedor de solução. Então, a gente recebe muitas informações confusas com relação a esse lugar que a gente está, muita discriminação, muito preconceito, mas é importante dizer que a Rocinha, por exemplo, ela construiu
os bairros ao redor da Zona Sul. Então, a Rocinha existe muito antes de São Conrado e da Barra da Tijuca, que é o primeiro bairro ali da Zona Oeste. A Rocinha construiu esses bairros. Então, a gente não só tem o direito de acessá-los com a cabeça erguida, obviamente, mas esses bairros pertencem a gente. Então, nós construímos. A Rocinha existe muito antes deles. Assim como todas as favelas do Rio de Janeiro. A própria história de ocupação desses lugares se dá pelo direito de acessar o mercado de trabalho de forma mais fácil. Então, a gente tem muita importância para a cidade, a gente é o pulso cultural da cidade. Então, nós somos não só mão de obra, como nós somos também as pessoas que criam as principais alternativas de cultura, de música para a cidade em geral. Cultura, de música, de hábitos, de gírias, de tudo. Então, orgulhe-se enquanto favelado, periférico, e tenha noção de que a gente já está num papel de protagonismo na cidade historicamente, não só nesse momento. Então, um abraço para todos vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma a se reconhecer e a entender também o quanto que a gente é potência para a cidade e para a sociedade de um modo geral. Um abraço.